cheguei aqui no IFES, eu tive que me deparar com uma metodologia, uma linguagem de ensino totalmente diferente com a qual eu estava acostumada a lidar. Ninguém estava adepto ao ensino remoto. Eu, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que veio a aparecer, obstáculos, pedras no caminho, não desisti. Para fazer a minha inscrição, eu teve que não tinha apoio tecnológico em casa, não tinha tecnologia em casa. Eu tive que pedir o suporte do ensino fundamental que eu estava presente, matriculado, para que me desse esse suporte, para que eu viesse fazer a minha matrícula, para estar concorrendo ao processo seletivo. Eles me deram total apoio, assim, tanto na questão de inscrição, também de documentação, quando solicitei para fazer a matrícula. Eles deram toda a prioridade para que eu possa alcançar o meu objetivo de estar cursando no campus de Itabaiana. Assim, eu não conhecia o Instituto de Sergipe, eu não sabia que existia, não sabia nem que existia um campus nem dois, né? Eu não sabia nada, só sabia sobre a minha cidade. E eu já ia, inclusive, saindo do ensino fundamental para a escola estadual, lá em Malhador. Só que daí a minha professora de Química, foi o primeiro ano dela lá, ela entrou e fez a minha inscrição, a inscrição de outros alunos também. E ela falou sobre um pouquinho como era, que aí eu fiquei um pouco interessada. Na verdade, eu não estava muito interessada não, mas daí eu fiquei depois, quando eu vi que meu nome tinha sido aprovado. Ela fez a minha inscrição, escolheu o curso, porque eu não sabia quais eram os cursos e o que cada curso fazia, qual a função. Inclusive eu prefiro esse, ainda bem que ela não escolheu o outro. Basicamente isso, quase ninguém conhece lá onde eu moro. Eu acho que deveriam, sei lá, arrumar um jeito de espalhar mais sobre isso, sobre esse instituto, porque é uma experiência única. Bom, pra mim foi, não sei, eu acho que pra outras pessoas também seria. No começo, quando eu fiz a prova para entrar no IFES, eu fiz mais por causa que minha mãe queria que eu fizesse, né? Não tava com essas vontades todas de entrar lá. Mas aí eu entrei, consegui passar, gostei. Tô gostando bastante de lá do IFES. Eu entrei aqui, me matriculei, deu tudo certo. Aí no primeiro dia de aula eu não busquei saber, né, se tinha transporte, se não tinha essa questão, assim, né? A estrutura da escola também não procurei saber. Eu sabia, assim, a base por cima. Então aí no primeiro dia de aula, né, eu não conhecia ninguém, eu não saía do povoado onde eu morava. Então eu não conhecia a cidade também. Quando eu vi no primeiro dia, eu já me perdi. Foi. E não tinha transporte para voltar nem para vir. Quando eu vim de táxi, ele é muito caro, então a questão do dinheiro já fica meio difícil, né? Aí quando eu voltei, eu pensei que tinha ônibus, eu procurei saber aqui, né, com alguns profissionais aqui. E cheguei à conclusão que não tinha transporte, aí eu tive que voltar, foi aí que eu me perdi. Na hora de voltar, eu não sabia qual ônibus que levava a gente para o centro, onde eu descia, não sabia nada. Inclusive, tem um menino aqui que eu não lembro mais quem é, porque eu só vi ele uma vez, que ele me ajudou, sabe? Ele me levou até onde eu tinha que ficar e eu voltei para casa depois. Aí, nesse dia, eu pensei até em desistir, né? Só que minha mãe não deixou, claro. Ela disse que não, que eu tinha que continuar. No outro dia, eu não queria, mas ela me fez vir de todo jeito. Na minha antiga escola, os professores explicavam bem, só que quando eu cheguei aqui no IFES, eu tive que me deparar com uma metodologia, uma linguagem de ensino totalmente diferente com a qual eu estava acostumada a lidar. Então, eu tive que aprender a estudar totalmente diferente para me adaptar ao novo ambiente em que eu me encontro agora, no momento. E isso totalmente foi muito bom para mim, porque eu elevei a mais, eu tive que buscar por mais conhecimentos, eu tenho uma dificuldade em exatas, então eu tive que buscar mais para a minha média não cair e eu sempre manter aquele índice que eu me encontro. Eu me lembro também que
nesse período entre a inscrição e a matrícula, veio uma pessoa e falar comigo que eu, sendo de povoado, não teria a capacidade de ser um estudante do instituto. Mas eu tendo a certeza do que eu queria, eu persisti, batalhei e fiz por onde para que eu pudesse ter o prazer de estar sendo aluno discente do Instituto Federal. Eu senti diferença ao estudar no IFES Campus Itabaiana, porque a instituição que eu estudava antes era pequena e eu conhecia todas as pessoas de lá. Quando eu vim estudar aqui, a única pessoa que eu conhecia estudou em uma sala diferente. E pra mim foi um choque total, que acabou me gerando bastante crise de ansiedade. Eu tive muitas vezes que recorrer à COSE, porque nas 2 primeiras semanas de aula eu não passei, acho que 1 ou 2 dias bem, porque sempre que eu pensava de estar aqui sem conhecer ninguém, eu acabava passando mal. Meu início no campus de Itabaiana foi o momento mais difícil acho que toda a minha vida foi um dos mais difíceis que eu já tive, porque como eu venho da cidade longe, mais distante um pouquinho, que o nome é Malhador, aí a gente não tinha muito acesso ao transporte pela manhã, que é o horário que a gente chega aqui, geralmente. E às vezes para voltar, a gente só conseguia voltar à noite, que era a hora que os ônibus chegavam aqui, que vinham da UFES. Então, aí já de início eu já tinha esse problema com o transporte, que deixava a gente muito mais ansioso. Aí quando a gente chegava aqui pela primeira vez já é um grande choque, porque a gente percebe a grande dificuldade que a gente tem por ter mais matérias do que uma escola comum de ensino médio, por ter as matérias técnicas também que, além de ser muito boas, elas também nos deixam com muito mais assuntos para ser estudado, com muito mais dificuldades, porque era a primeira coisa que a gente estava fazendo na vida, o primeiro contato que a gente estava tendo. Teve também a questão dos parentes, né? Não a família em si, que minha família sempre me apoiou desde o início. Quando eu decidi estudar aqui, a minha mãe sempre insistiu muito para me ficar. Até hoje ela insiste, né? Mas aí sempre tem aquelas pessoas, né, que quer que você saia de todo jeito. Sempre ficava inventando várias coisas sobre aqui, falava mal dos professores, mal do instituto em si. Mas aí eu olhei e disse, não, quem estuda aqui sou eu que sei o que acontece e o que não acontece. E é isso que me ajuda a permanecer aqui, né? Porque aqui a estrutura é muito diferente do colégio onde eu estudaria. Os professores também, a qualidade do ensino é muito melhor. Comparando ao ensino fundamental, é um negócio mais puxado, né? Porque estudava 8, 9 disciplinas, passar a estudar 16. Uma carga horária bastante aumentada. A gente não tem uma boa condição financeira. Aí às vezes eu venho de carona, às vezes eu venho de táxi mesmo. E para voltar eu volto sempre no ônibus dos estudantes, porque ele vem trazer os alunos aqui. Os alunos da faculdade. Aí sempre que ele vem aqui, ele passa umas 6 horas. Não, 6h30, 7h30. Ontem mesmo voltou 7h30, aí eu cheguei em casa umas 8 e pouco. Eu chego em casa já na hora de dormir praticamente, e tenho que acordar logo cedo. É um pouco difícil, mas com o tempo eu acostumei, né? Fui me adaptando. E também tem a questão da pressão, a pressão para tirar notas boas, a pressão também familiar, eu diria, porque eles querem que a gente se dê bem e sempre bem. Às vezes eles não aceitam também que a gente tire notas ruins. Tem também a pressão escolar em si, do ambiente, para a gente conseguir sair bem em tudo. São vários fatores que influenciam a gente a ficar mais ansiosos ou mais nervosos com tudo e faz a gente desistir. Eu mesma já pensei em desistir diversas vezes, logo na primeira semana de aula, porque era um período de adaptação e eu não estava conseguindo me adaptar direito, porque era um ambiente totalmente novo, a carga horária era nova. Eu estava muito ansiosa, tanto toda vez que eu chegava em casa eu chorava de tanto medo que eu tinha. As dificuldades no começo, a grande quantidade de atividade. No começo os professores também não estavam bem focados no ensino remoto. Aí não tinha consciência, passava 2, 3 por semana. Aí juntava três atividades de cada professor de 16 disciplinas.
você não tinha como dar conta, passar a tarde toda estudando e depois fazer todas as atividades, não tem como. Aí agora, depois, os professores, a gente foi conversando com eles, teve os conselhos de classe e tudo, a gente levou tudo a isso. E eles amenizaram mais as atividades, passam 1, 2 por semana, aí a gente tá dando conta. Teve outras coisas também que complicou, tipo, tem professores que no começo eles perdiam muito tempo da aula explicando uma atividade sem necessidade, né? Só que tudo isso foi levado no conselho de classe, a gente conversou com os professores e melhorou bastante. Pensando assim nas dificuldades que eu tive e ainda tenho até hoje, eu me lembro que no primeiro ano eu tive a necessidade de separar 2 madrugadas na semana para poder estudar, por decorrência da sobrecarga do horário, que era bem diferente da anterior, do ensino fundamental, e também certos tipos de metodologia de ensino de alguns docentes, que às vezes dificultava o aprendizado. Mas apesar disso, eu separei essas 2 madrugadas para que eu possa estar no mesmo nível dos outros discentes da minha classe. Os motivos que me fizeram pensar nisso foi a questão do desânimo, tendo em vista que quando eu ingressei no instituto eu estava bastante animado. Aí meio que quando chegou a pandemia... Algo que também me impactou bastante quando vim para o IFES Campus de Itabaiana foi a metodologia de ensino. Porque no colégio que eu estudei anteriormente, a metodologia era mais teórica, mais com livro. Aqui a gente tem slide, o professor fala, é uma forma mais clara, porque o professor fala bastante, explica o assunto. Aí foi um impacto para mim, porque como eu estava acostumada no modo mais teórico, lento, ou só ouvir o assunto, dificultou um pouco para mim o aprendizado. Essa metodologia com meio de slides, para mim, dificultou um pouco, porque só ouvir, não tanto ler e ter o material para me ler sempre, me impactava bastante, porque muitas vezes eu não lembrava nas provas, não lembrava nas atividades. Sobre a minha comunicação com o IFES, em modo geral, é perfeita. Eu participo de projetos também que auxiliam na minha permanência estudantil. Sou também bolsista, que isso também influencia muito, né, na permanência dos alunos, até para cumprir certas atividades do IFES auxilia bastante. Em questão das dificuldades, porque tudo a gente tem aquela dificuldade e não seria diferente também. Sobre o conselho de classe, às vezes, quando a gente recorre ao conselho de classe, melhora no início e depois continua o mesmo problema. Isso também seria um ponto forte a melhorar. Porque se a gente vai atrás, é porque está tendo dificuldade em algo. Então seria uma coisa muito boa se pensassem em melhorar nesse caso. Eu acho que uma das maiores dificuldades foi na questão de adaptação, de estudar 2 turnos. Acostumado a estudar apenas um turno, quando ingressei no instituto teve que ter adaptação das matérias técnicas junto com as matérias do ensino médio. Mas uma das maiores dificuldades foi a questão da pandemia, porque não estávamos preparados para isso. E a adaptação no instituto já estava sendo bastante complicada. A comunicação entre professor e aluno é muito boa, porque eles conversam muito com a gente, eles nos auxiliam muito. Agora, a comunicação entre os alunos e os setores em geral já não é assim 100%. Não é ruim, mas também existem falhas. E às vezes a gente pede alguma informação e a gente não recebe de imediato, ou nem precisa ser de imediato, às vezes demora muito tempo para a gente conseguir essa informação. Eu acho que isso prejudica muito. Mas também a questão de que seria bom se eles se preocupassem mais com os alunos, porque a gente quer se sentir mais acolhido na instituição. A gente quer ficar em um lugar que a gente gosta. Se a gente não se sentir acolhido, a gente não vai querer ficar aqui.
Então acho que isso é muito importante. Até mesmo o acolhimento psicológico, que ter psicólogos na instituição ajuda muito, que infelizmente aqui está em falta, que ajudaria muito todos os alunos a conseguir superar a si mesmos e até mesmo todas as dificuldades que eles vão ter ou tiveram alguma vez de sua vida. Agora que eu ensino presencial, eu tenho bastante expectativa, mas ao mesmo tempo muito medo, porque foram mais de 2 anos de ensino remoto. Não tive tanta aula, não tive aula prática nas matérias do curso, não tive aula prática nas matérias de química, física, e de certa forma vai gerar um certo impacto no aprendizado, porque vai precisar de assuntos passados que eu não vou ter uma base muito boa, porque eu não tive tanto tempo para estudar. Mas agora eu tenho certeza que vai ser melhor, porque no ensino presencial eu vou ter contato direto com o professor, vou poder tirar minhas dúvidas na sala, ele vai poder me ensinar melhor. Também temos horário de atendimento para eu poder tirar as dúvidas. Algumas vezes veio na minha cabeça desistir do ensino aqui no campus, no IFES Campus Itabaiana, pela questão de dificuldades tanto pessoais e também de entendimento dos conteúdos, muitas das vezes dificultoso por causa da carga horária e de certos tipos de metodologia aplicada pelos docentes do campus. O campus Itabaiana falta muito voz dos alunos, que é uma coisa que não temos voz no campus. O IFES Campus Itabaiana é uma ótima instituição, mas sempre é bom melhorar algo, principalmente dar voz aos alunos, ter uma boa comunicação para saber o que os alunos acham que devem melhorar. Pronto, um exemplo muito bom é a questão da monitoria. Eu estou tentando a monitoria de lógica de programação desde o começo do primeiro ano. Só que eu conversei com a SPED e a SPED falou que não tem como um aluno que está cursando a disciplina ser monitor dela. Até eu entendo. Aí quando eu cheguei agora no segundo ano, não teve abertura de edital. Por quê? Porque a gerência, coordenação fizeram uma reunião e tiveram a conclusão que, como os alunos não buscam os professores para tirar dúvida, consequentemente eles não vão buscar outros alunos para tirar suas dúvidas. Tendo em vista que, se tivesse um representante de turma, um aluno no meio dessas reuniões, ficaria bem claro que nós teríamos uma voz e teríamos falado que se nós buscamos outros alunos para tirar dúvida. Eu acho que a superação do começo para cá é o que bota foco na longa caminhada. Um dos grandes problemas que eu vejo muito em questão muitos professores só visam a nota, como se a nota fosse definir o nosso conhecimento. Pronto, teve gente que foram muito mal em muitas provas, não significa que a pessoa não sabe o assunto. Eu acho que deveriam buscar outros meios de avaliação além da prova, porque a prova não define o conhecimento. Algo, na minha opinião, que precisa melhorar é o prazo estabelecido pelos docentes nas entregas das atividades dos trabalhos. Eu mesmo pego como um exemplo, porque às vezes eles estabelecem prazos que, por ser muitas disciplinas e todos passam um prazo diferente, acabam acumulando as atividades com os alunos. Assim, com um prazo curto, acabam não efetuando as atividades e assim descontando na nota final, provavelmente chegando a reprovar. Tem muitos alunos que têm vergonha ou não se sentem muito bem em tirar dúvida com o professor e prefere mais chegar assim no aluno e tirar uma dúvida. Se nós, a comunidade discente, tivesse mais participação nas decisões, seria muito mais fácil para coordenação e para nós. Eu já pensei em desistir também, porque existem barreiras, existem as dificuldades,
seja na carga horária, porque somente quem é aluno do Instituto sabe que a carga horária do IFES é extensa. A gente, além de concluir o ensino médio, também irá concluir um curso técnico que já prepara a gente para uma área de trabalho, e com tudo isso tem aquelas dificuldades que todo mundo tem. E eu não desisti do IFES porque sempre que eu pensava em desistir, eu sempre me perguntava: o que será que vai acontecer se eu não desistir? O porquê que eu estou aqui? Então, isso me auxiliou bastante, e seria bom que também os alunos que pensam em desistir do Instituto pensassem o porquê que eles optaram o IFES e por que eles não devem desistir. Sobre o ensino remoto, eu tive que me adaptar, porque tem a questão das distrações, tem a questão de estar no ambiente familiar, tem a questão do barulho, e para isso, nós que somos alunos, temos que estar totalmente concentrados. Certo que isso atrapalha muito, às vezes, a aprendizagem, mas também temos as aulas gravadas, temos o canal de atendimento. Se não está entendendo, vai lá, busca o professor. Se não entender, não tem problema, eles explicam novamente, e isso é um diferencial. Mas o aluno tem que saber, basicamente, distinguir e não deixar que essa dificuldade faça com que desista de um sonho, que é ingressar numa faculdade federal, cursar um curso superior e não ficar na desistência estudantil. Tem que sempre pensar positivo, enfrentar as dificuldades que vai aparecer no caminho. Quando eu comecei a estudar, eu passei apenas 11 dias estudando presencialmente, já que depois fui instalado um sistema de ensino remoto, por causa da pandemia da Covid-19. No ensino remoto eu tenho bastante dificuldade, já que, apesar do Instituto auxiliar muito os alunos com atendimentos, eu ainda tive essa dificuldade por causa da questão familiar e da distração, de não estar em uma sala de aula. Era algo diferente que eu nunca tinha vivido. E por isso eu acabei não me concentrando tanto nos estudos, e meu desempenho caiu razoavelmente, já que muitas vezes eu não tinha um grande incentivo nas aulas. Eu não prestava atenção nas aulas por causa do desânimo, não voltar às aulas presenciais. Eu acho que no contexto que estamos, é na questão da concentração nas aulas nos momentos síncronos, que é bastante complicado ignorar o mundo externo e tentar focar na aula. O ensino presencial com o ensino remoto, o presencial tem suas dificuldades, tem, mas o presencial é bem melhor do que o remoto. Ninguém estava adepto ao ensino remoto. Isso tudo surgiu de repente, ninguém imaginava que o Covid ia vir assim à tona, mas todo mundo está se adaptando aos poucos. Eu acho que todo mundo já está adepto, na verdade. Hoje ainda tem algumas coisas que a pessoa fica meio com dificuldades, né? Tipo, para fazer um relatório e tal, sempre complica mais um pouco. Logo depois da pandemia da Covid-19, e então tivemos que estudar pelo ensino remoto, o que foi bem complicado de início. Assim como no primeiro dia de aula, no primeiro ano aqui presencial, a gente teve que se adaptar de novo ao ensino remoto dentro de nossas casas, onde a gente não tinha assim, muito acesso. Mas acesso ao que? Assim, acesso aos professores presencialmente, eu diria. Então prejudicou muito nisso. Aí nessa época também eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte, porque além de estudar em casa, você tinha os problemas familiares, tudo isso atrapalhava. Fora que às vezes você consegue se distrair com qualquer coisa no ensino remoto. Porque você está em casa, às vezes alguém te chama para fazer alguma coisa e você não tem como prestar atenção direito nas aulas. O que prejudicava muito, deixava você muito mais nervoso com tudo. Porque a gente já não tinha muito contato com os professores, então prejudicou muito. No ensino remoto
casa, você não tá fazendo nada. Bom, pra você tá, mas pros outros você não tá. Tem a questão de uma pessoa chamar aqui, outra pessoa chamar ali. A minha experiência no ensino remoto não foi tão boa pela sobrecarga de atividades, porque por mais que aquele tempo que eu teria dentro da escola, da instituição, seria só para estudar dentro de casa, a gente tem outras atividades, tipo arrumar uma casa, lavar uma louça. E acabou que minha avó ficou doente, eu tive que cuidar dela, e minha mãe trabalhava e eu tinha que ajudar ela no trabalho. Aí eu não tinha tanto tempo para fazer atividades, acabava gerando faltas, não tinha tanto tempo para assistir a aula, que também acabava gerando faltas. E no final do ano, eu tive quase a reprovação por causa disso. Eu, como muitos outros alunos do campus de Itabaiana, provavelmente já pensei em desistir diversas vezes. Principalmente se você mora em uma cidade diferente do IFES, Itabaiana no caso. Porque acordar 4h30 da manhã não é fácil para ninguém. Acordar, ter todo o trajeto, toda a distância do campus até a sua casa, você morar no IFES e visitar a sua casa, é difícil, mas o que me mantém aqui é determinação, porque eu poderia estudar num colégio perto de casa, eu poderia acordar 7h da manhã e ir para o colégio, mas todo o amparo que o IFES me dá, como horário de atendimento, uma biblioteca com livros que com certeza me ajudam, computadores, laboratórios e professores qualificados também, fazem com que eu queira permanecer aqui. Por mais que eu acorde sem nenhuma vontade de estudar, sem nenhuma vontade de vir pra cá. Quando eu chego, eu sei que eu vou ter um bom ensino. Eu sei que eu vou aprender tudo que me passarem. E sei que, por mais que eu não entenda, eu posso chegar numa quarta-feira e num horário de atendimento que eles vão me explicar e vão me dar um amparo. Existem fatores que contribuem para a minha permanência e êxito do IFES Campus Itabaiana, como o grande incentivo de todos os funcionários do IFES, de professores, administrantes e também as instalações do próprio campus, que é um grande incentivo, já que eu não tinha acesso a elas em outras escolas, laboratórios, salas de computações. Além do mais, o meu grande interesse na área da informática, o qual é fomentado de forma maravilhosa pelo IFES, já que ele busca tornar compreensível, ele busca transmitir de forma total o entendimento sobre computadores e a informática em si, desde peças até mesmo sistemas e legislação da informática. Na minha opinião, o motivo mais determinante da minha permanência aqui foi o apoio familiar de minha mãe, meus irmãos, porque eles sempre quiseram que eu estudasse aqui e eles ficavam sempre me dizendo: é um bom lugar, vai te dar oportunidades e que isso vai ser bom para sua vida e futuramente vai te render um emprego melhor e novas oportunidades também fora do Instituto. Além disso, o Instituto também, aqui dentro, como time de estudante, nos gera assim, diversas oportunidades como os projetos de pesquisa, que nos incentiva também a permanecer aqui no IFES. O que me faz ainda permanecer no IFES, eu acho que é acreditar na educação. E também por conta das matérias técnicas, eu pretendo seguir nessa área. Então, por influência de 2 professores, eu pretendo seguir como essa carreira da educação de professores. Eu acho que eu não desisti do IFES ainda porque eu acredito na informática. Eu acredito que ela pode mudar a minha vida. O IFES também possui um grande diferencial, já que ele possui laboratórios, o seu estabelecimento é muito diferente de outras escolas, possuindo laboratórios, salas de computação e biblioteca. Esta última que incentiva muito o aluno, já que lá são disponibilizados diversos livros sobre matérias diversas, alguns romances também, e um local silencioso, onde o aluno pode estudar, pode buscar ler uma coisa, pode complementar a sua grade horária. Minha experiência no IFES é boa
pela equipe de servidores que sempre está disposto a ajudar, e todos os outros setores, quando é solicitado, estão dispostos a apoiar e a servir os discentes e aqueles que procurarem. Igualmente como os docentes, com nível de escolaridade que pode levar aos alunos a um nível intelectual um nível maior daqueles que pensam receber. E os auxílios também, os auxílios permanentes estudantil, que nos ajudam no transporte, que a gente precisa, quase todo dia a gente precisa desse dinheiro para conseguir, às vezes, comprar uma quentinha e também pagar o táxi ou então um ônibus para vir para cá. E também o apoio psicológico, que eu consegui fora do IFES, já que aqui não tinha, ainda não tem, né? Desde aquela época do primeiro ano. Então eu busquei fora, consegui na prefeitura da minha cidade, na clínica, e ela me orientou a permanecer, me deu vários motivos bons, no caso de gerar oportunidades aqui, que o IFES nos dá, para conseguir permanecer e gostar também, aprender a gostar daqui. Também há um grande incentivo a partir dos setores e coordenações do IFES Campus Itabaiana, graças aos auxílios e bolsas, que favorecem pessoas que possuem um alto índice de vulnerabilidade econômica, incentivando ainda a busca pelo conhecimento e a amplificação do entendimento de mundo. Também há um acompanhamento próximo dos alunos na questão psicológica. Há um grande incentivo por parte do diretor e dos professores em relação à busca pelo conhecimento, em relação ao desenvolvimento mental, psicológico e terapêutico também. Como estudante do IFES Campus Itabaiana, eu estou feliz pela minha trajetória e por todas as dificuldades que eu passei, pois consegui superar muitas delas. Estou feliz também por ter conseguido ter o êxito no primeiro e no segundo ano, e também por ter conseguido aproveitar as oportunidades, como por exemplo participar do projeto de pesquisa, que é muito importante para fazer alguém permanecer, principalmente no campus, porque nos faz nos sentir capazes de realizar diversas tarefas. E eu estou otimista para conseguir ter o êxito no terceiro ano e para que tudo dê certo. O meu conselho seria persistir e não desistir dos seus sonhos, porque além de trazer felicidade para você, também traz orgulho para os seus pais, né? Porque eles sempre vão estar ali insistindo, persistindo, e você não tem que depender sempre deles. Você, uma hora ou outra, vai ter que correr atrás dos seus próprios sonhos. Tem que ter aquela força de vontade de estudar, se dedicar, de lutar, que no final vai dar tudo certo. E eu vou, sim, lutar pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, para que ocorra toda essa realização que tanto o IFES espera dos alunos e tanto que eles desejam realizar na vida dos alunos também, que auxilia bastante. Minhas palavras de incentivo para os novos ingressantes na instituição e também para quem já está aqui é que vai ser difícil no começo para todo mundo mesmo. Vai ter épocas que você nem vai saber que você consegue lidar com aquilo, mas você vai percebendo que ao passar do tempo você vai conseguir lidar com todas as dificuldades e vai conseguir superar tudo o que vier para você. E que aquilo um dia vai te gerar diversas oportunidades e você vai conseguir, como poderia dizer, conquistar tudo que você quer aqui dentro do campus. É só ter um pouquinho de calma e um pouquinho de paciência também, que vai dar tudo certo. Eu, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que veio a aparecer, obstáculos, pedras no caminho, não desisti. Usei as pedras como degraus e assim cada vez mais busquei me capacitar para alcançar os meus objetivos. Um conselho que eu dou para vocês é que aproveitem as oportunidades que o IFES te dá, porque
difícil permanecer aqui, mas com sua determinação, no fim vai valer a pena. E se você aproveitar as oportunidades que o IFES te dá, todo amparo em várias questões, você vai ter um total êxito. Você vai sair daqui um profissional qualificado. Dificuldades todos têm. E quando começa até termina, todos têm dificuldades. Uns mais, outros menos. Isso sempre vai estar na base, né? Dificuldades. Mas a força e a dedicação para enfrentar cada uma é o que torna você mais forte. Eu acho que a força de eu ter enfrentado cada obstáculo que tinha pela frente é o que torna quem eu sou hoje. Se você tem um sonho, você não pode desistir. Você tem que lutar por ele. E toda vez que eu me deparava com aquele pensamento de desistir, eu perguntava sempre pra mim o porquê que eu estou aqui. E eu sempre busquei superar essas dificuldades que aconteceram no meu caminho e que ainda vão acontecer outras dificuldades, mas a força que me leva a insistir é o meu sonho. E eu vou lutar por ele, então seria bom que todos os alunos que ingressam no Instituto tivessem esse pensamento. Nunca desistir, sempre persistir, foco, força e fé. Não existe nenhuma dificuldade que me faça desistir. Eu acredito muito nos estudos.